Newton-Raphson para raízes complexas. Mas antes de iniciarmos esse estudo, vamos relembrar um pouco o plano dos números complexos. Um número real pode ser representado geometricamente por meio do plano cartesiano, assim como acontece no conjunto dos números reais. Também é possível representar um número complexo geometricamente. Um número complexo ele é definido da seguinte forma: z, que é o número complexo, é igual a x mais y, onde x e y são números reais. I é a parte imaginária do número complexo e x é a parte real do número complexo. Para representar esse número geometricamente, é utilizado o plano de Argand-Gauss. No plano de Argand-Gauss, o eixo x, que nesse caso é a reta OA, representa o eixo real, que é a parte real do número complexo. O eixo y, que nesse caso OB, é a parte imaginária, o eixo imaginário que representa a parte imaginária do número complexo. Essa é a representação geométrica do número complexo, mais conhecida como plano de Argand-Gauss. Agora nós vamos estudar o método de Newton-Raphson para raízes complexas. Deduziremos agora nosso método adaptado para as funções complexas. Então, considere inicialmente a seguinte equação: f de z, a função z, igual a zero, sendo z uma função de variável complexa. Seria o termo dependente dessa função aqui. Z igual a x mais yi. X e y são variáveis reais. E i é um número complexo i que é igual a raiz quadrada de menos 1. Derivada de funções complexas. Seja f uma função complexa escrita na forma f de z igual a u de xy mais i de vy, onde u e v são funções reais. Para a função ser diferenciável, a derivada parcial de u, esse termo em relação a x, tem que ser igual à derivada parcial de v em relação a y. E também a derivada parcial de u em relação a y tem que ser igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. Ou seja, o oposto desse. Isso tem que ser, se essas condições forem satisfeitas, a função pode ser diferenciável, ou seja, tem derivada. Isso é essencial para o nosso método. Características do método Newton-Raphson. Seu critério de parada: o processo será interrompido quando for obtido um xk, tal que o módulo de xk menos 1 for menor que a precisão pré-estabelecida. Nosso método precisa de apenas um ponto inicial, diferente de outros métodos que precisam de dois. Possui uma grande estabilidade, ou seja, ele converge muito rápido. Necessita apenas da primeira derivada. Ele é muito rápido, mais rápido que muitos outros métodos, sendo que sua velocidade de aproximação da raiz é quadrática. Exemplo 1. Determine a raiz complexa da equação abaixo com precisão de 4 casas decimais, partindo do ponto inicial z0 igual a 1,6 mais 1,5 i. A equação é essa: e elevado a z menos z ao quadrado igual a zero. Sabemos que z é igual a x mais i, sendo que x e y são variáveis reais, y e i é um número complexo. Então, substituindo e elevado a x mais i, menos, troca no lugar de z, bota isso, x mais i, ao quadrado igual a zero. Aplica a propriedade da potência. E aqui você faz produto notável. X ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui você i ao quadrado é menos 1. Então aqui troca esse sinal. Aqui
no lugar de e elevado a y, você aplica a forma de Euler. Então fica cosseno de y mais i seno de y. Aqui você troca o sinal de todo mundo, que está multiplicando por menos 1. E aqui você separa a parte dos reais, que vai ser nosso u, com a parte dos imaginários, que vai ser nosso v. Ficou assim, elevado a x cosseno de y menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais e elevado a x seno de y menos 2xy vezes i. Aqui ó, a parte real do número da função. Aqui a parte complexa da função. Nosso u e nosso v. Está aqui embaixo. U e v. Aí você aplica a fórmula para testar se a função é mesmo diferenciável. Deriva 1 em relação a x. Derivada dessa parcela aqui. Elevado a x. Derivada de elevado a x é ele mesmo. E cosseno de y é constante. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x é 0. Aí você aplica. Agora você deriva v em relação a y. Derivada de elevado a x é constante e mantém. E derivada de seno de y é constante de y. Como está aqui. Derivada de menos 2x, y é menos 2x. Menos 2x é constante e o y deriva da 1. E também a derivada de u em relação a y tem que ser igual a menos a derivada de v em relação a x. Deriva isso em relação. Eu derivo u em relação a y, que dá menos e x cosseno de y mais 2y, y ao quadrado cai. Deriva v em relação a x. Isso aqui fica constante. Isso aqui menos 2xy dá 2y. Aí você multiplica isso por menos 1. Derivada do v em relação a x dá isso. E dá certo. Então essa função é diferenciável. Podemos seguir nosso método. Podemos resolver a equação f de z igual a zero, sendo z um número complexo, onde z é igual a x mais y ou i. Ele pode ser escrito como f de z igual a u de xy mais v de xy, onde u de xy é a função que representa a parte real do número complexo e v de xy é a função que representa a parte imaginária dessa função complexa. O método de Newton-Raphson é definido da seguinte forma: z de n mais 1 igual a zn menos f de zn dividido pela derivada da função também nesse ponto, de n é um número natural. Para que isso possa acontecer para um número complexo, para uma função complexa, é necessário que as funções u e v sejam funções deriváveis. Então, nesse caso, sendo elas deriváveis, como é que ficaria esse método de Newton-Raphson? Vai ficar da seguinte forma: z de n mais 1 vai ser igual a zn menos u, que é a função da parte real, no ponto n, no caso u de xn, yn, mais v de xn, yn, i, dividido pela derivada da função que representa a parte real em relação a x, mais a derivada da função que representa a parte imaginária em relação a x também, i. Assim, o método de Newton-Raphson determina as raízes para as funções normais, ela determina o valor para x, que é o valor da raiz. Como o número complexo é composto de duas variáveis, x e y, nós precisamos então
deduzir essa expressão tanto para x quanto para y. Então, fica da seguinte forma: x vai ser igual a dedução do método de Newton-Raphson para x vai ser x de n mais 1 vai ser igual a xn, aí fica a função que representa a parte real vezes a derivada desta função em relação a x, mais a função que representa a parte imaginária vezes a derivada desta função em relação a x, dividido pelo quadrado da derivada da função que representa a parte real, isso derivada em relação a x, mais o quadrado da derivada da função que representa a parte imaginária, também derivada em relação a x. Para y, vai ficar definido como y de n mais 1 igual a yn menos a função que representa a parte imaginária vezes a derivada da função que representa a parte real derivada em relação a x, menos a função que representa a parte real vezes a derivada da função que representa a parte imaginária em relação a x, dividido pelo quadrado da derivada da função que representa a parte imaginária, e sendo ela derivada em relação a x, mais a derivada, quadrado da derivada da função que representa a parte imaginária, esta derivada em relação a x. Aqui temos um resumo, um algarismo do nosso método. Partimos de um ponto inicial, de uma estimativa inicial de valor para a raiz, que é o z0, igual a 1,6 mais 1,5i. Determinamos os respectivos valores das partes reais, que é o x, e da parte imaginária, que é o y, das funções u de x e v de x, e também das suas derivadas. Nós temos esse valor para a derivada de 1 em relação a x, esse valor para a derivada de v em relação a x. E assim ficamos com esses valores. O próximo passo é verificar o erro em relação ao próximo Zn. Substituímos os valores encontrados, o Z1 no caso, e nós encontramos e subtraímos pelo Z0. Aí encontramos isso, que é o erro 0,01 382 mais 0,04 0303. E como nós queremos uma precisão de 3 casas decimais, 4 casas decimais, esse erro está muito alto. E isso deixa na faixa de 10 a menos 2. Tanto a parte real quanto a parte imaginária. E como o erro for maior que o estipulado, repetimos o passo 2, a partir de x1. E quando conseguirmos encontrar que o erro fica menor do que a questão pede, encerramos o procedimento. E aqui está a nossa tabela de interações. O n é o número de interações, começando a partir do zero, que é a nossa estimativa inicial. O xn, que é a parte real do número complexo, 1,6. E o yn, que começou com 1,5, que é a parte imaginária, 1,5i. Os valores das funções u de n e v de n, a derivada parcial de u em relação a x, a derivada parcial de v em relação a x. Então aqui tabelados os valores. Nosso Zn. Então o x1 começou a valer isso. O x2 valeu isso. O y1 valeu isso. Para n igual a 2, já começa a repetir o valor 1,58. E o yn começa a repetir o valor 1,54. 1,540. E perceba também que o de n e v de n estão cada vez mais próximo de zero.
a cada iteração. E na terceira iteração, temos uma precisão de 5 casas decimais, até mais do que a gente precisou. 1,588047 e o y 1,540224. Perceba que a diferença entre o Z3 e o Z2, tanto para x quanto para y, ocorre a partir da quinta casa decimal. Aqui tudo igual, 1,588804, 1,588804. Só muda a partir da sexta casa decimal, de 8 para 7. Assim como o y2 para o y3, 1,5402,2, 1,5402,0. Mudou a partir da quarta casa decimal. Então já temos a precisão que nós queríamos, de 5 casas decimais. Então logo a raiz da função com precisão de 5 casas decimais é Zn igual a 1,5880 mais 1,5402i. Além disso, podemos usar esse método para encontrar raízes complexas de funções totalmente reais, como é o caso da equação x² mais 1 igual a 0. Para esse exercício, pedimos precisão de 5 casas decimais, tanto para a parte real como para a parte complexa. Sugerimos que essa raiz se encontra no intervalo entre 0,5i e 1,5i. Então chutamos o valor de 0,5i. Nosso f de z, x² mais 1, f de x, x² mais 1 é a derivada em relação a x, que vai ser 2x. Aqui está a representação gráfica da função. Eu não toco o eixo das abscissas. E aqui já estão nossas raízes. I e menos i, o par conjugado. I menos i. Para todas as raízes no plano dos complexos. Aqui então o algoritmo que define nosso método. Partimos do valor inicial x0 igual a 0,5i e aplicamos a fórmula de Newton-Raphson para calcular x1. x1 igual a x0 mais f no ponto x0 sobre f' de x0. fx0 vai ser x² mais 1. E f' de x0 vai ser o dobro de x0. Então x1 ficou o x0 potencial, que é 0,5i, mais 0,5i ao quadrado, que é x0² mais 1, sobre 2 vezes x0, que é 0,5i. Isso ficou 1,25i. A partir disso, estimamos o erro a partir do módulo da diferença entre x0 e x1. Então, nosso refinamento vai ser 1,25i menos 0,5i, que é bem maior do que 0,0001, que é a nossa precisão. Então, como o erro foi maior do que o previsto, temos que repetir o processo com x0 daqui sendo x1 agora. 1,25i para encontrar o próximo x, que vai ser o x2. Só vamos testar as iterações quando a diferença entre xn mais 1 menos xn for menor que 10 a menos 3. E aqui temos a tabela de iterações. Partindo do x0 0,5i, ficamos com f de xk 0,75i e a derivada do f de x0 1i. Obtivemos então nosso x1, 1,25i, com essa diferença achamos o erro, 0,75i. Erro muito alto ainda, partimos para o x2. E assim sucessivamente, até que na quinta iteração, no x4, encontramos 1,00004 zeros e a partir disso calculamos o erro
a partir da diferença entre o x4 e o x3, que é 3 vezes 10 a menos 4 e é bem e satisfaz a precisão que a gente queria. Perceba que o fxk vai tendendo cada vez mais a zero. Então logo a raiz encontrada foi x igual a 1,000i com precisão de 3 casas decimais. Para fechar, temos mais um exemplo